Olá, meus amores do sexto ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez, para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem. Vamos à nossa aula de hoje? Nós iremos falar Nossa Gente, Negros e Brancos, está no capítulo 8, páginas 112 a 128. E aí nós iremos começar falando sobre o croquis, né? O que é o croquis? É um mapa simples, com desenhos bem simples, né? Que vai te demonstrar uma estrutura espacial, tá? São desenhos livres que não precisam de técnicas. E ele é muito utilizado em comunidades, igrejas, escolas, shoppings, tá? Porque ele vai te demonstrar o processo de localização. O objetivo dele é te localizar de uma maneira simples, tá? E os croquis, eles eram muito utilizados lá nos antepassados, né? Que eles procuravam se localizar estruturalmente e eles acabavam utilizando os croquis, tá bom? E aí, nós iremos fazer uma referência dos croquis hoje com a nossa matéria. Lá no passado, né, nós tínhamos a população negra que acabou adentrando a população brasileira, né? E essa população, ela vivia nos quilombos, né? Esses quilombos, eles eram feitos, né? Para chegar aos quilombos, eles faziam a estrutura de croquis, né? Para se localizar, tá bom? E aí, quem são os quilombos, né? Quilombos eram comunidades onde os escravos, eles estavam em fuga, né? Eles fugiam do trabalho e eles acabavam o quê? Ocupando esse espaço, né? Os quilombos, né? Os locais eram áreas onde eles acabavam vivendo. E aí nós temos também os mocambos. Os mocambos eram também lugares bem mais afastados da produtividade, né? E eram locais com uma baixa renda, né? Que eles acabavam vivendo com baixa renda, além das comunidades negras rurais também. E aí a gente começa a falar dos quilombos dos Palmares, né? Foi a junção dos mocambos, dos escravos e das pequenas comunidades. Então eles acabaram se unindo e formando os quilombos, né? Esses quilombos o quilombo dos Palmares acabou sendo formado em Alagoas e Pernambuco, tá? E nós temos diversos quilombos espalhados pelo Brasil ainda. Esses locais eram o quê? Fazendas que eram falidas ou territórios que eram muito distantes da produtividade que eles acabavam ocupando, né? E ali eles tinham suas tradições, mantinham suas tradições, suas culturas, suas histórias, seus costumes, tá? Então, são muito aproveitados nessa região. E aí, eu deixo para vocês aqui um mapinha dos quilombos que nós temos no Brasil ainda, tá? Nós temos muitos quilombos, muitas comunidades quilombolas que estão presentes no Brasil, tá? Que faz essa referência. Essas comunidades, elas estão integradas com o resto do mundo todo da população e elas têm essas contribuições que os povos afrodescendentes, né, eles acabaram tendo uma contribuição muito maior para a sociedade brasileira. Então, nós temos ainda, carregamos traços culturais em músicas, em danças, em religiões, em comidas, né? Tudo isso foram trazidos por essas pessoas que acabaram adentrando o território brasileiro, tá? E aí nós temos a formação da população brasileira. A população brasileira, ela é formada por diversas etnias, tá? Então, nós temos muitas etnias que acabaram adentrando no Brasil e acabaram deixando seus traços culturais.
Além dos traços culturais, nós temos as questões físicas, né, que a formação acaba sendo misturada, né, acaba sendo bem miscigenada, né, que é essa mistura de raças. Então, nós temos características físicas que são umas bem parecidas, outras bem diferentes, tá? Além dessas características físicas, nós temos as características hereditárias, que é diferente os tipos de cabelo, a pele, o rosto, a cor, né? Por quê? Nós acabamos sendo colonizados, né? Então, pelos portugueses. Porém, nós já tínhamos aqui nas terras brasileiras os indígenas, então nós possuímos traços indígenas, nós possuímos traços afrodescendentes, que são os negros, né, que foram trazidos pelos escravos, os brancos, os portugueses, né, os espanhóis que vieram depois, os amarelos, que são os asiáticos. Então tudo isso acabou o quê? Miscigenando a população, havendo essa mistura, esse entrelace, né, entre elas, e acabamos tendo essas características diferenciadas, tá? E com isso nós carregamos fatores culturais que foram trazidos por essa população, né, que acabou formando a população brasileira com hábitos culturais diferentes, com as partes sociais diferentes, com uma linguagem também diferente, a religião, a tradição, os costumes. Então, tudo isso acabou sofrendo uma variação muito grande no território brasileiro. Então, a gente pode observar aqui nessa foto que nós temos o quê? Uma mistura racial, né? Porque nós fomos... a nossa estrutura populacional, ela acabou constituindo de índios, de negros, né, de portugueses, espanhóis, asiáticos. Então, por isso que a gente tem essa mistura, essa miscigenação populacional. E aí nós temos a parte da linguagem, né? Falamos o português nativo, tem o boçal, né, que não fala o português, né, que não falava a língua portuguesa, né, na época, ou falava muito mal, e os ladinos, que eles acabavam se integrando a essa nova cultura, tá? Então falava o português até muito bem, tá? E aqui eu deixo um percentual da população por cor, né? Então a gente tem o percentual branco, pardo, né, que é essa miscigenação, essa mistura entre negros, entre portugueses, né, que acabou entre negros e brancos, que acabou formando a população de cor parda, tá? A população negra, né, a população amarela e os indígenas também. E aí a gente começa a perceber que o território brasileiro, ele acaba vivendo com pessoas de diferentes aspectos sociais, né, diferentes culturas familiares, né, diferentes tipos de religião, diferentes locais onde moram, as condições sociais, as condições educacionais, tá? Tudo isso a gente acaba tendo também característica de uma desigualdade social. Existe também a questão da discriminação racial, a questão da discriminação social pelo poder econômico, a discriminação por gêneros, né, feminino, masculino, e a discriminação também por questões religiosas, entre outras, né, que a gente acaba tendo esse problema ocasionado por essa mistura, né, por essa mistura populacional, que acaba gerando todo esse conflito, tá? Além de termos um território bem miscigenado, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa aula de hoje e até a próxima.